Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Doce coração de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, logo ao nascer, nosso divino Salvador revelou-se 2 vezes. Ainda bebezinho. A primeira vez, sua revelação foi aos judeus, na pessoa dos pastores. Depois, o menino revelou-se à humanidade, na pessoa dos reis magos. Epifania é um vocábulo de origem grega que significa manifestação. Durante a sua vida, nosso Senhor teve 3 grandes epifanias, manifestações. A sua manifestação aos magos, o momento em que ele transforma a água em vinho nas bodas de Caná e se manifesta no seu primeiro milagre, e no momento em que o céu se abre no seu batismo e ouve-se a voz de Deus Pai a dizer: "Este é o meu Filho muito amado". 3 epifanias, 3 manifestações. Nós celebramos neste domingo a solenidade externa da festa da Epifania do Senhor, dia 6 de janeiro, celebramos hoje no domingo. Celebramos esta em que os reis magos chegam ao presépio para adorar nosso Senhor. Nós inclusive repetimos esse gesto agora durante o Evangelho, quando líamos o momento, eles encontram o menino com sua mãe e prostrando-se diante dele, o adoraram. Ali os reis magos adoram Deus, nós nos prostramos, ajoelhamos, repetindo junto dos magos esse gesto. Nós sabemos que os reis magos, muito provavelmente, eles eram também sacerdotes da religião de Zoroastro, na antiga Pérsia, o atual Irã. Esses magos faziam parte de um grupo escolhido e que era voltado à fé e ao culto das ciências. Eram sacerdotes que se dedicavam, sobretudo, às ciências, como, por exemplo, a astronomia, a cartografia, dedicavam-se ao estudo da astrologia e de certas ciências ocultas. Por isso que esses pagãos tinham um aspecto de possuírem poderes sobrenaturais. Por isso se atribui a eles normalmente o título de magos. Nós sabemos que esses reis magos seguiram a estrela misteriosa que os guiara até que encontrassem, enfim, o menino Jesus. Ajoelhando-se, adoraram o menino Deus e, ao abrir os seus tesouros, ofereceram preciosos presentes: ouro ao grande rei, incenso ao verdadeiro Deus e a mirra para nosso Senhor sacerdote e para a sua sepultura. Dentro desse mistério do Natal, nós podemos dizer o seguinte: os santos reis fazem parte daquele grupo de pessoas a quem os anjos de Deus se referiram na noite do Natal, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados, aos homens de boa vontade. Esses homens de boa vontade, de uma certa maneira, são representados aqui pelos pastores. E a esses homens, aos reis magos, e a esses homens, inclusive aos reis magos, o céu deseja paz. Paz na terra aos homens de boa vontade. O grande Papa Bento XVI, na sua última homilia natalina, em 2012, nos ensinou que, com a glória de Deus nas alturas, está relacionada a paz na terra entre os homens. Percebam essa frase. Com a glória de Deus nas alturas, está relacionada a paz na terra entre os homens. Onde não se dá glória a Deus, onde Deus é esquecido ou até mesmo negado, não pode haver também paz. Os santos reis não estavam em paz,
não tinham um coração quieto, enquanto eles não encontraram Deus. Saíram das suas terras, deixaram seus confortos, caminharam longamente na dúvida, enfrentaram todo tipo de obstáculo, enfrentaram inclusive Herodes. Tudo isso para encontrar Deus. E ao encontrar Deus, finalmente encontraram paz para os seus corações. Fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Exclama o doutor da graça, Santo Agostinho, no seu livro As Confissões. O nosso coração, enquanto não estiver em Deus, não está em paz. Percebam essa verdade no nosso pecado. No nosso pecado, o nosso coração se agita, se turba, vai atrás de algo que lhe sacie. Sobretudo nos pecados da carne. Um coração agitado buscando paz. Mas essa paz só pode ser dada por Deus. Mais nós nos saciamos do pecado, mais sede temos do pecado. Mais nós pensamos estar ali saciados de algo, mais fome nós temos. E em Deus é o contrário. Quem o prova, quem bebe dessa água não tem mais sede. E aí o coração fica pacificado, em paz. E um dos grandes frutos do Natal, meus amigos, é a paz. É isso que os anjos desejam na noite do nascimento de nosso Senhor. Paz. Jesus, o príncipe da paz, como é anunciado, vem garantir a sua paz para os nossos corações. Uma das mais falaciosas tentações do mundo moderno, porque é uma das verdades mais próprias de Deus. Deus pacifica, Deus dá paz. Quem é de Deus vive em paz, ainda que atribulado, ainda que no meio de dúvidas, de angústia, de tristeza, de desafios financeiros, desafios materiais, desafios pessoais, ainda que em meio a todo tipo de provação, quem é de Deus está em paz. É um dos frutos do Espírito Santo, um coração pacificado. Se você não está em paz, pergunte-se se você está em Deus. É um dos grandes sinais de Deus na nossa vida, um coração repleto de paz. Apesar de tudo e toda a contrariedade, um coração pacificado é fruto do Espírito Santo. E por ser algo tão claro, um sinal tão claro de Deus, o demônio se lança contra a paz na nossa alma de uma maneira extremamente violenta. São Luís Gonzaga vai dizer que o pecado começa quando o homem se entrega ao desespero, quando o homem começa com a própria agitação interna. Percebam no pecado que Deus queira tenha ficado para trás da nossa vida, que todas as vezes que nós pecamos foi exatamente assim. O coração começa a se inquietar. Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu quero? Será que eu não quero? Será que eu vejo? Será que eu não vejo? É um coração que se atribula pela dúvida, pela angústia e que acaba cedendo à tentação. Um dos maiores frutos de Deus e do Natal, muito particularmente, é a paz. E aí o demônio se lança contra essa paz. A igreja sempre foi possuidora dessa paz, independente do momento, do mundo, da situação, das guerras, calamidades, catástrofes. A igreja sempre pôde dar uma certeza aos seus filhos de que a paz é possível em meio a tudo isso, porque ela vem de Deus. E uma das mais falaciosas tentações do modernismo, do mundo moderno, é de achar que a religião é inimiga da paz. É uma das grandes artimanhas do demônio. Associar religião à guerra. Porque segundo o modernismo, primeiro seria preciso libertar a humanidade das religiões para se criar então a paz. Porque o monoteísmo, a fé no Deus único, não seria mais que
prepotência e causa de intolerância, porque pretenderia, fundamentado na nossa própria natureza, impor-se a todos com a pretensão de ser a única verdade. Isso atrapalharia a paz fraterna entre os homens. É necessário, para o mundo moderno, que o catolicismo não se manifeste como a única religião verdadeira, que o dogma seja relativizado. Isso é verdade para você, mas não é verdade para o seu irmão que não pensa como você. E para que haja paz, diminua o dogma, não fale do dogma, não ensine o dogma. Se você não falar da sua fé, haverá paz. É isso que ensina o mundo moderno. Se você não viver a sua religião, não professá-la como sendo a única verdadeira e vinda de Deus, haverá paz. É só você não falar disso. O mundo moderno quer a relativização do dogma. Ele quer que o esplendor da Santa Igreja de Cristo seja ofuscado. A igreja não pode brilhar. A igreja não pode ser o esplendor do Cristo nesse mundo, do Cristo ressuscitado, esplendoroso, glorioso no céu. Porque se ela não fizer, haverá intolerância contra aqueles que não se sentem assim. Vejam, essa é a falsa paz moderna, que precisa relativizar o dogma, ofuscar a verdade, diminuir Deus e a sua religião. Os 3 reis magos são um exemplo perfeito de que a verdadeira paz só pode vir de Deus. Se a desejamos verdadeiramente paz, devemos desejar Deus. Por isso, paz não significa ausência de guerra. Paz não significa ausência de guerra. Muito ao contrário, muitas vezes a paz, que como nos ensinava Pio XII, era o lema do Papa Pio XII, a paz muitas vezes só poderá ser alcançada na guerra, porque a paz é fruto da justiça. Só há paz quando há justiça. Não há paz numa família onde não existem princípios de justiça. Existe um quietismo, talvez um laxismo, existe o desejo de não brigar, talvez, mas se a justiça não é respeitada, não há paz. Se não é dado os direitos de Deus a Deus, não há verdadeira paz. Nas palavras dos antigos romanos, no adágio latino, si vis pacem para bellum, se queres paz, prepara-te para a guerra. Se nós queremos a paz, devemos nos preparar para a guerra. Foi o que fizeram os magos. Queriam paz na sua vida, porque queriam Deus. Então eles precisaram estar dispostos às contrariedades. E foi só por meio dessa guerra que eles travaram pessoalmente contra eles mesmos. Precisavam sair do conforto, do comodismo deles. Foi só nessa guerra interna e externa, enfrentaram Herodes, as diversidades, as dificuldades, que eles puderam, de idólatras que eram, tornarem-se cristãos e encontrar a paz para os seus corações. Eram idólatras, estavam em busca de Deus, encontraram Deus e encontraram paz. Nosso Senhor Jesus Cristo nos disse certa vez que muito se engana quem pensa que Ele veio trazer a paz, mas a paz nessa concepção estranha que nós vimos. Nosso Senhor foi categórico: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, e a espada se usa para a guerra. E qual é a guerra de Nosso Senhor? Que guerra que Ele veio trazer? Pois Ele veio trazer a única guerra verdadeira, a guerra contra o pecado. Se a sua vida está quieta, mas no pecado, a sua vida não está pacificada, não há paz na sua vida. A quietude, a isenção de problemas, mas não há paz. A guerra contra o pecado, Nosso Senhor veio trazer a guerra contra a falsidade. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida.
Nosso Senhor veio trazer a guerra contra o erro. Nosso Senhor veio trazer a guerra contra as mentiras do mundo. Nosso Senhor veio combater a nossa tibieza. Foi por isso que Ele se fez bebê, para que o nosso coração se amolecesse diante dEle. Nós dizíamos isso no domingo passado, é por isso que Ele é sinal de contradição. Essas são as únicas guerras dignas de serem travadas, e é a vitória nessas guerras que traz paz. Só assim o nosso coração se aquieta. Só haverá paz em nossas vidas na medida em que formos homens do agrado de Deus. O mundo só encontrará paz quando ele for do agrado de Deus. A igreja só encontrará paz, a igreja só encontrará sucesso na sua lida nesse mundo quando ela agir segundo o agrado de Deus. E quanto mais padres, bispos, seja lá quem for, nos distanciar da vontade, do agrado de Deus, por meio de uma tentativa de reconciliação com o mundo, que não considera a justiça de Deus, mas que considera uma amizade com o pecado, e não com o pecador, com o pecado do pecador, uma igreja que se aproxima do pecado e não do pecador, que não traz justiça para a alma, a justiça que vem de Deus, só pode nos afastar da paz que vem de Deus. Primeiro, damos glória a Deus nas alturas. Primeiro a Deus, procuramos Deus, glória a Deus nas alturas. E só então haverá paz na terra aos homens por Ele amado. Isso é verdade na sociedade, isso é verdade na sua alma. Se a sua vida não é um canto de louvor a Deus, não pode haver paz na sua vida. Por isso que nosso Senhor disse: buscai primeiro o reino de Deus, e tudo vos será dado em acréscimo. Primeiro Deus, e então haverá paz. Já viram uma pessoa em estado terminal no hospital? Pois eu vejo com bastante frequência. Uma pessoa no hospital, sofrendo seus últimos minutos de vida. É muito diferente quando ela tem Deus e quando ela não tem Deus. Quando ela tem Deus, ainda que seja nas piores circunstâncias, ela está em paz. Um cristão consciente da sua religião, da sua vida, morre em paz. E bem frequentemente com um sorriso nos lábios. Tão diferente é a morte de um inimigo de Deus. Alguém que sabe que deveu a Deus nessa vida, que não foi atrás de pagar essa dívida com Ele, que não fez da sua vida um canto de louvor a Ele, pois agora sabe que vai se aproximar dEle, terá que prestar contas da própria vida. E se a sua vida não foi primeiro glória a Deus no céu, não haverá paz na terra, não haverá paz na alma. O Papa Leão XIII também ensinava que os cristãos nasceram para o combate. E nas belíssimas palavras de Dom Funtochin, Deus odeia a paz naqueles que Ele predestinou à guerra. Deus nos predestinou à guerra contra o pecado, contra a mentira, contra o mundo que não ama a Deus. E Deus odeia a paz naqueles a quem Ele predestinou a guerra. Os cristãos foram feitos para essa guerra, e é hora, meus amigos, de assumirmos a batalha na nossa vida, lutarmos contra o pecado, contra a nossa carne, mas também lutarmos contra a heresia, contra a imoralidade, começando por nós mesmos em nossas vidas, e em seguida fazendo algo para lutar por Deus ao nosso redor. Traga a paz de Deus para a sua alma, busque o reino de Deus na sua alma, assim ela será pacificada, mas defenda a causa de Deus, defenda a honra de Deus, lute por Deus nosso Senhor também, na sua sociedade familiar, na sua sociedade de convívio, no seu trabalho, com seus amigos. Vale a pena fazer da nossa alma também uma espada para lutar por Deus nosso Senhor nesse mundo.
Claro que não pode ser uma incoerência, não adianta nada fazer pelo mundo e não fazer por si mesmo. Mas lutar por Deus é uma das maiores honras de um cristão, de um católico. Conheça a sua fé, defenda a sua fé, não deixe que falem da sua fé. Era o mesmo Papa Bento XVI que dizia: quando ouvirem alguém falar da Santa Igreja de Deus, não façam como se não dissesse respeito a vocês. É mãe, é a nossa mãe. Defendam, lutem. Que nesta festa da Epifania do Senhor, possamos aprender com os santos reis magos a jamais acreditar na falsa paz, mas a encontrar a verdadeira paz que vem de Deus. Procuremos o Senhor, façamos a sua vontade, lutemos as suas lutas, e unicamente assim nós encontraremos a verdadeira paz, a paz do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Doce coração de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.